Boa noite a todos. A paz de Jesus nos conforte, nos ampare hoje e sempre. É uma satisfação estar retornando aqui quarta-feira à noite para mais uma preleção junto com vocês, poder passar um pouquinho do meu conhecimento desse novo tema que eu preparei com muito carinho para trazer para vocês. Com certeza espero que vocês gostem. E antes de eu começar a falar um pouquinho sobre esse tema que eu trouxe para vocês, eu queria fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui que está presente hoje já ouviu falar relacionado a esse tema da comunicação não violenta? Ou tem algum conhecimento, já ouviu alguém falar? Alguém conhece ou já ouviu alguma coisa a respeito? Não? Quem não conhece, se interessar, quiser se aprofundar, é um tema muito interessante. 20, 30 minutos não dá para a gente falar sobre isso, porque é um tema muito abrangente. Então nós temos que ter realmente tempo, porque tem muitas coisas interessantes que esse assunto aborda, então precisa de muito tempo. Mas uma coisa legal para quem se interessar, conhecimento sempre é válido, ninguém nunca tira da gente. Está tendo um curso gratuito na internet, fornecido pela PUC do Rio Grande do Sul, de comunicação não violenta. Ele é online, gratuito, não paga nada, tem certificado. Não sei se ainda tem inscrição, mas está disponível e parece ser muito interessante porque tem vários professores bem renomados no mercado, então para quem se interessar, quiser fazer, não paga, vale a pena e é um investimento de conhecimento que ninguém tira da gente, né? Então é sempre bom a gente aprender sempre coisas novas. E eu gosto sempre, antes de eu começar a falar do assunto, de ler um pensamento desse livro do José Carlos de Luca, que é Sempre Melhor, que é um livro pequenininho de pensamentos que eu sempre uso quando eu acordo, quando eu estou indo dormir, ou quando eu chego no meu trabalho, de agradecimento, de oração. E a frase de hoje que eu escolhi tem muito a ver com o tema de hoje, que é justamente o seguinte: a maioria dos nossos problemas tem como causa a falta de manifestação do amor, seja na família, no trabalho, com os amigos e principalmente com nós mesmos. Jesus diz que amar é um fazer. Faça ao seu próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. Nossos gestos concretos de amor podem mudar as pessoas muito mais do que as cobranças que geralmente lhes fazemos. Ao outro, não basta saber que o amamos, ele quer sentir que o amamos. Quando amamos, nosso coração irradia beleza, harmonia e paz. E tais sentimentos são profundamente curativos para o corpo e para a alma. Quem é curando? Quem ama e quem é amado. Então, esse pensamento de hoje diz muito relacionado ao que nós vamos conversar um pouco hoje em relação a esse tema, né, da comunicação não violenta, que é um tema muito legal. Quem tiver interesse também, eu usei esse livro para fazer o estudo e a preparação da minha preleção. Ele não é um livro oficial, na verdade tem um outro livro que chama Comunicação Não Violenta, desse mesmo escritor, o Marshall Rosenberg, que a capa é laranja com duas mãozinhas juntas. Esse aqui, ele trabalha também o mesmo assunto, porém é muito interessante porque ele usa mais de 20 páginas trabalhando a questão espiritual. Como eu vou utilizar a comunicação não violenta no meu dia a dia com as pessoas, de maneira que eu consiga utilizar a minha espiritualidade, meus atos, minhas ações, a maneira como eu me comporto com as pessoas, como eu interajo com as pessoas, como eu me comunico. Então é muito interessante esse livro aqui. Quem tiver oportunidade, vale a pena fazer o investimento, não é muito caro e é um livro interessantíssimo. Então, vamos começar nosso bate-papo de hoje. O que é a comunicação não violenta e o seu uso na nossa vida diária? Então, é um poderoso modelo de comunicação que vai muito mais além disso, sendo um modo de ser, pensar e viver. Tem o propósito de inspirar conexões sinceras entre as pessoas, de maneiras que as necessidades de todos sejam atendidas por meio da compassiva. Nos inspira a nos doarmos de coração e nos conectarmos à nossa divindade interior, e ao que existe mais vivo dentro de nós. É um idioma de compaixão, linguagem de vida, na qual a compaixão surge de
forma natural. Então eu coloquei até um destaque, dessa informação. Eu acho que é bem interessante a gente frisar essa questão. É uma questão muito interessante, muito profunda para a nossa própria reflexão. Então ele fala justamente de compaixão, de forma natural, como é importante nós trabalharmos essa questão na nossa vida relacionado à comunicação não violenta. Nos ensina a expressar o que está vivo em nós, enxergar o que está vivo nos outros. Então isso também eu destaquei, eu acho muito importante. Às vezes nós não conseguimos, de repente, enxergar o que nós temos de bom em todos os sentidos, o que nós temos de potencial a desenvolver, qualidades, defeitos também, que nós aprendemos com os nossos defeitos também, e nas pessoas que estão próximas a nós. Isso é muito interessante, isso é muito importante que a gente consiga se preocupar e tentar trabalhar isso também. Quando compreendemos o que está vivo em nós, podemos descobrir o que fazer para enriquecer a nossa vida. Então, o quanto é isso importante? Quando a gente consegue, justamente compreender o que está vivo em nós, a nossa essência, como a gente se dedica aos outros, a gente, a nossa vida, como a gente convive com as pessoas que estão próximas a nós, a gente consegue justamente fazer com que a nossa vida ela evolua, ela cresça, ela se enriqueça. Isso é muito profundo e muito interessante. Sentimentos básicos comuns a todos nós e como nós nos sentimos, e aí ele coloca dois paralelos aí. Quando as nossas necessidades do nosso dia a dia, em todos os sentidos, elas são atendidas. Eu me sinto maravilhoso, eu me sinto confortável, eu me sinto confiante com confiança, eu me sinto ávido, cheio de alegria, realizado, seguro, inspirado, fascinado, alegre, comovido, grato, estimulado e aliviado. Olha quantas qualidades maravilhosas nós temos aqui quando nós conseguimos que as nossas necessidades, os nossos desejos sejam atendidos da maneira que nós queremos, que nós esperamos. Então, essas são algumas qualidades, tem muitas outras que ele enumera no livro. E na outra coluna é justamente o oposto. Quando nós não conseguimos atingir as nossas necessidades, daí eu fico zangado, eu fico inconformado, incomodado, preocupado, confuso, decepcionado, angustiado, frustrado, envergonhado, irritado, nervoso, relutante. Isso é uma questão que a gente tenta trabalhar muito, Às vezes nós somos muito relutentes em muitas questões das nossas vidas, Em muitas situações. A gente teima, Nós queremos ser teimosos às vezes, Falar, não, eu vou fazer e vai ser assim, e não é bem assim que funciona, Então, essa questão da relutância, eu acho que é muito importante, justamente relacionado com a comunicação não violenta. E o desconforto. Então a gente fica desconfortável, Poxa, eu queria fazer alguma coisa, ou eu queria que uma situação acontecesse na minha vida, essa situação não aconteceu, ou aconteceu da maneira que eu não queria, ou que eu não esperava, Então gera muitas frustrações, tristezas, desânimo, N fatores. Então a comunicação não violenta ela aborda justamente, esses dois lados, conforme eu passei para vocês, que é bem interessante, ele aborda muito isso no livro também. Aqui nós temos 3 fatores para entendermos porque muitas situações, umas pessoas reagem com violências e outras com compaixão. A primeira delas, a linguagem que fomos ensinados a usar. Isso é muito interessante que ele aborda no livro. Cada um de nós teve e tem um tipo de criação, um tipo de vida. Às vezes foi criado, em vez de ser criado pelos pais, foi criado pelos avós ou pelos tios, não importa. Cada pessoa tem o seu laço familiar. Então, a vivência de cada um, a linguagem, a maneira como nós vamos nos comportar com as pessoas que estão próximas a nós, com as pessoas que trabalham conosco, com os nossos amigos, não importa. É diferente, não é igual a minha maneira de me comportar ou de agir, igual ao meu amigo de trabalho, ou a algum colega, ou a minha tia, ou a avó, não importa. Todos nós somos diferentes, mas não somos iguais. Imagina se todo mundo fosse igual. Como que seria o mundo, Então nós temos que prestar muita atenção nessa questão da linguagem, porque quando nós falamos de linguagem, às vezes a gente quer cobrar, às vezes, das pessoas
que elas se comuniquem ou se expressem da maneira que nós aprendemos ou que nós consideramos que seja certo, correto. Porém, essa pessoa não tem a mesma visão, o mesmo pensamento que eu tenho. E às vezes, dependendo do contexto, ela não é obrigada a agir daquela maneira ou se comunicar daquela maneira porque eu estou querendo impor àquela pessoa que ela faça como eu acredito que seja a maneira correta de me comunicar, ou a maneira de eu utilizar a minha linguagem com as pessoas que estão próximas a mim. A segunda questão, como nos ensinaram a pensar e nos comunicarmos, como eu já falei aqui. Cada ser humano tem um pensamento diferente, se comunica de maneiras diferentes, de formas diferentes. Juntando cada pensamento diferente, cada forma que o ser humano se comunica, nós temos uma junção maravilhosa de muito conhecimento. Então a gente tem que estar sempre preparado e apto e ter a nossa mente aberta em relação a isso, para trabalhar essa questão. Ele frisa muito isso. E por último, as estratégias específicas que aprendemos para influenciar os outros e a nós mesmos. Olha só que interessante, aquilo que eu já falei, né? Voltando a repetir. Às vezes, o que eu penso de determinada situação, ou a maneira como eu vou agir, eu não posso querer que a pessoa que está próxima a mim faça da mesma maneira, ou impor que ela faça. Não, você tem que fazer dessa maneira porque eu estou fazendo dessa maneira correta. Não é por aí, e não é assim que funciona, a gente sabe disso. Cada pessoa tem um pensamento diferente, uma maneira de agir diferente, uma vivência diferente. Então, cada um de nós temos que tentar nos conscientizar da importância de aceitar como cada ser humano é, como cada ser humano se comunica, como cada ser humano se comporta, como são seus atos, como são suas atitudes. E o mais importante de tudo nisso aqui, antes de eu querer cobrar alguma coisa do outro, em primeiro lugar, eu preciso fazer um exame de autoconsciência comigo mesmo. Será que realmente os meus atos, as minhas ações, a maneira como eu estou me comportando com os outros, com as pessoas que estão próximas, pessoas da minha família, amigos, colegas de trabalho, está sendo correto? Eu estou sendo realmente uma pessoa justa, leal? Eu não estou querendo passar a perna, eu estou querendo ajudar, ou eu não estou querendo ajudar, eu penso só em mim. Como que está sendo isso? Então é muito importante a gente frisar isso. O autoconhecimento nosso, para que a gente possa se permitir, se conhecer como ser humano, nossos erros, nossas virtudes, nossas qualidades, e evoluir diariamente. A gente sabe que não é fácil, que é uma tarefa muito difícil. Porém, a mudança em todos os sentidos da nossa vida depende única e exclusivamente de nós. Mas para isso, a gente tem que estar de peito aberto, coração aberto, fazer com amor. Aí sim, você vai conseguir as coisas que você tanto deseja na sua vida. Algumas necessidades básicas comuns em todos nós seres humanos, né? Todos nós temos, né? Ele aborda muito a questão da autonomia, a celebração, que é muito interessante a gente também trabalhar essa questão, porque às vezes muitas pessoas não se preocupam muito com isso, mas é interessantíssimo a gente trabalhar as nossas conquistas, as conquistas dos outros também, porque não, né, deixar de ficar com inveja. Ai, um amigo, um conhecido conseguiu um emprego melhor, ou vai viajar para onde eu queria ir, e por que ele vai primeiro e eu não vou? Sabe aquela coisa que a gente fica, né? Poxa, né? Uma inveja, né? Então, vamos celebrar isso também. Poxa, que legal, sua conquista, que bom que você conseguiu, fico feliz por você. Eu também tenho esse desejo, eu também vou conseguir na minha hora, no momento certo, na hora que eu estiver preparado, na hora que for realmente para acontecer para mim. Então, isso é muito importante. A integridade, acima de tudo. Interdependência. Então, nós somos seres humanos muito dependentes, né? Dependendo da situação, a gente até às vezes depende de alguém. Né? Mas a gente trabalhar essa questão da interdependência, da gente não depender tanto dos outros para fazer algumas coisas, acho que isso é muito importante também, ele frisa muito isso. Cuidados físicos, primordial hoje em dia, né? O que se fala tanto, saúde mental. O que adianta eu estar com um corpo bonito, achando que eu estou maravilhoso, sendo que eu às vezes não estou com o meu psicológico bem trabalhado, eu não estou feliz, eu estou triste, às vezes eu tenho uma síndrome de pânico, N questões que acontecem. Então, essa questão física, principalmente para nós espíritas, é muito importante a gente trabalhar essa questão. É difícil? É.
Mas todos nós temos que ter essa ciência da importância da gente conseguir trabalhar todas essas questões para que a gente consiga evoluir na nossa vida em todos os sentidos. Lazer, que todos nós também temos que ter, né? Um cinema, um teatro, um churrasco em família, com os amigos, nunca deixar de ter um momento de lazer, isso é muito importante. E a comunicação espiritual, nosso momento ali que nós estamos, justamente como vocês estão hoje aqui, vindo para assistir uma palestra, uma preleção, ganhar conhecimento, aprender, tomar um passe, ter o seu momento de oração, de se dedicar ali, você com você mesmo, com a espiritualidade, com seus mentores, e pedir paz, proteção, que você continue no caminho, que você seja guiado, seja abençoado. Então, vamos fazer sempre a nossa parte, isso é muito importante. As 4 partes do processo de comunicação não violenta. Então, no livro ele aborda 4 partes que justamente fazem parte desse processo, tá? Que é a observação. Então, primeiro ponto, eu vou sempre observar todas as situações que estão acontecendo ao meu redor, sempre que possível. Tanto eu com as pessoas comigo. Então, observação, eu observar, eu ter esse senso de observação, de observar ao meu redor. Porque às vezes a nossa vida é tão corrida, a gente sabe disso, mas a gente não tem tempo. Né? Às vezes o filho chega com o pai, com a mãe, às vezes ele quer 1 minuto ali de um abraço, um carinho, papai ou mamãe ou o avô com o neto, e às vezes a gente não tem isso. A gente não tira 1 minuto que seja, às vezes, para fazer alguma atitude como essa, de repente, devido à nossa correria, ou porque a gente às vezes não pensa, ou está cansado no dia. Então, assim, é muito importante isso, a gente fazer essa observação e trabalhar isso cada vez mais. Sentimentos. Outro tema interessantíssimo, que às vezes é muito difícil para nós também trabalhar com os nossos sentimentos, mas é muito interessante, isso ele volta muito no livro, então é muito interessante a gente se policiar e trabalhar cada vez mais essa questão dos nossos sentimentos, não só os nossos para com os outros, mas também dos outros para com a gente. Nossas necessidades, isso a gente já sabe, a gente faz todos os dias, diariamente, né? Cada um da sua maneira, no seu tempo. E os nossos pedidos. Nessa parte de pedidos, eu coloco justamente isso que eu falei aqui já, né, quando nós íamos ao centro espírita. Né? O dia que a gente escolhe para a gente vir ao centro espírita, para assistir uma palestra, para tomar um passe. Então, você está naquele momento que é um momento seu com Deus, com a espiritualidade, que você vai unir seus pensamentos, canalizar suas forças, vai pedir proteção, vai fazer as suas orações. Né? Então, aproveitar aquele momento. Né? Esqueça o que está acontecendo da porta para fora, aproveite esse momento que você tem, essa oportunidade que você está tendo, que você se predispôs a fazer naquele dia, naquele momento, naquele horário específico. Então aproveite esse momento. Olha que momento maravilhoso que você está tirando para você investir em você, na sua vida, na sua saúde, na sua caminhada, na sua evolução espiritual diária, que é um processo muito grande, maravilhoso, mas que nós precisamos também fazer a nossa parte. Comunicação não violenta na visão espiritual. Né? Então, os princípios valorizados. Importância do amor, isso é muito importante, a gente sabe a importância que o amor tem nas nossas vidas, então é muito importante trabalhar isso. Compaixão, importantíssimo também. Compreensão mútua. Relacionamentos mais harmoniosos e desenvolvimento espiritual. Então, hoje em dia, às vezes é tão difícil para a gente ter um pouco de harmonia, de paz, né? De tentar fazer um ambiente mais harmonioso, mais calmo, mais alegre, mais tranquilo. Às vezes, a gente acaba deixando o ambiente, às vezes, estressado ou muito carregado, com energias ruins, porque às vezes teve um dia ruim e quer descontar a pessoa que a gente viu aqui na frente. Então, muitos fatos, muitas coisas acontecem. Então é muito importante a gente tentar também trabalhar toda essa questão, que justamente está relacionada à nossa visão espiritual e que ele aborda também no livro. A diferença, enfatizando o que seria a comunicação não violenta, sem contar o espiritismo e no espiritismo. Então, a comunicação não violenta, ela enfatiza a comunicação baseada na empatia. Compreender as necessidades humanas. Empatia. A gente ouve tanto falar disso, né? Essa palavra faz parte da nossa vida. Será que realmente eu consigo, dependendo da situação, me colocar à disposição de ouvir o outro?
que o outro está sentindo, de repente o que o outro está precisando naquele momento, me colocar no lugar daquela pessoa. E aquela pessoa também se colocar no meu lugar e também se dispor a me ouvir. Nós chamamos da famosa escuta ativa, né? Quando nós estamos nos disponibilizando para ouvir aquela pessoa. Às vezes ela quer só um abraço, uma palavra, um carinho, não importa. Se você se coloca à disposição e faz aquilo com amor, de coração, vocês não imaginam a diferença que uma atitude pode fazer na vida dessa pessoa. Então é muito importante isso. E na visão espírita é valorizar benevolência, fraternidade, entender as emoções e necessidades dos outros, como eu já falei aqui para vocês. Maneiras de aplicar a comunicação não violenta. Eu coloquei aqui no Evangelização Infantil porque eu utilizei essa palestra já na Escola de Paz, em outro centro aqui da cidade. Porém, esse assunto a gente utiliza também na nossa vida pessoal. Então, a observação empática, como já foi falado, a importância da empatia, expressão autêntica, autenticidade, isso é muito importante. Escuta ativa, como eu já falei anteriormente para vocês. Empatia novamente. Quando for fazer um pedido, pedidos claros, seja claro, seja objetivo. Né? Não fique, né? Às vezes a gente tem aquela mania, né? Eu vou ficar, né? Enchendo de linguiça, como a gente fala, né? E falando, e aí a pessoa vai falar, tá, mas você quer o que você quer? A pessoa às vezes não entende, você não foi claro, você não foi objetivo. Então isso é muito importante. Eu até brinco que eu sou uma pessoa assim, graças a Deus já melhorei muito, mas eu sempre fui muito assim de querer falar. E aí quando a pessoa ia falar, mas o que você estava querendo? Qual foi o assunto que você estava querendo me falar? Né? Então a gente tem que se policiar em relação a isso, né? Que eu acho que isso é muito importante. Resolução de conflitos, a mesma coisa como eu já falei nos slides anteriores, né? Tentar resolver os problemas da melhor maneira possível, evitar conflitos. Eu acho que uma conversa, um bate-papo, escuta é muito importante. Então a gente tentar resolver esses conflitos, os problemas que a gente tem diariamente na nossa vida, em todos os sentidos, e tudo tirar uma lição, tirar um aprendizado. Modelagem de comportamentos, como já foi falado também, volta a repetir e fala muito no livro. Nós somos seres humanos, cada ser humano tem um comportamento, tem uma atitude, tem age de uma maneira, então nós não somos iguais. Cada pessoa é de um jeito. Cada um faz a sua parte, mas para eu cobrar da outra pessoa, de repente, dependendo da situação, primeiro eu preciso fazer o meu autoexame de autoconsciência se realmente eu estou fazendo aquilo que eu vou cobrar da pessoa, na situação. Será que eu estou? Eu estou. Então tudo bem. Então se estou preparado, tenho consciência que eu fiz da maneira correta, dessa maneira correta, eu estou preparado. Então tudo bem. Eu posso, de repente, até mostrar para outra pessoa aquilo, ou a situação, e a pessoa pode querer fazer daquela maneira como eu sugeri, ou falar, não quero fazer dessa maneira, eu prefiro fazer da minha maneira. Fica a critério de cada pessoa. E isso era o que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. Como eu falei, é um tema muito interessante, muito extenso. Tem muita coisa interessante para falar, mas eu preparei um pequeno resuminho, né, desse tema, porque realmente é interessantíssimo. E a missão que eu gostaria de deixar, a mensagem na noite de hoje para todos vocês com essa preleção de hoje é uma reflexão que justamente eu falei aqui várias vezes e eu volto a falar. Será que realmente, para que todas as coisas em todos os sentidos aconteçam na minha vida, eu realmente estou fazendo a minha parte? Eu estou tendo empatia com as pessoas que estão próximas a mim? Eu estou me colocando à disposição? Eu estou conseguindo enxergar as pessoas que estão próximas a mim, as situações? Como está a minha vida? Será que eu consigo ter essa consciência? Será que eu consigo trabalhar todo esse processo que não é fácil? Será que eu estou conseguindo realmente trabalhar cada uma dessas questões para que eu possa cada vez mais evoluir? Então eu deixo essa reflexão para todos nós, de diariamente a gente sempre estar de coração aberto e pronto para a vida, para aprender, para ajudar quem está próximo da gente, pessoas que estão distantes, não importa, mas que seja feito de
coração, de peito aberto e que a gente esteja dedicado. Eu acho que isso é o que importa e é o que eu tenho para dizer para vocês na noite de hoje. Que todos vocês tenham uma excelente e abençoada semana, um excelente passe. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.